Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Vamos no vídeo de hoje analisar mais uma questão do exame de ordem da OAB, dessa feita agora aqui do ano de 2019, bem recente, portanto, o exame de ordem de número 30, em sua primeira fase. Vamos lá. A associação X, devidamente representada por seu advogado, visando a proteção de determinados interesses coletivos, essa parte é importante, interesses coletivos, propôs ação civil pública, essa parte também é importante, cujos pedidos foram julgados improcedentes. Então ela foi sucumbente, ela perdeu. Ademais, a associação foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa. Honorários advocatícios no percentual de 20% do valor da causa. Diante de tal quadro, especificamente sobre os honorários advocatícios, a pergunta, portanto, é sobre esse ponto. Honorários advocatícios. A sentença está, e aí, correta, incorreta, e vai a questão tratar da justificativa. Só lembrar aos senhores que no CPC, os honorários advocatícios estão regulamentados a partir do artigo 85. Artigo 85 e seguinte. Acontece que nós temos uma pegadinha aqui na questão. Realmente, no CPC, a disciplina está lá, falando que é até 20% do valor da causa. Veja. Olha lá, artigo 85. A sentença condenará, esse aqui é do CPC, tá? Artigo 85 do CPC. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. São os honorários sucumbenciais. Parágrafo 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória definitiva, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Parágrafo 2º é o que nos interessa. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos, e aqui são os parâmetros que o juiz observa. Grau de zelo do profissional, lugar de prestação de serviço, natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço. Nada disso foi tratado na questão, então você desconsidera isso. O juiz fixou em 20%. Ele poderia fixar em 20%? Bom, vamos pressupor que ele observou isso aqui, tá ok. Então ele poderia fixar em 20%. Isso observando o CPC. Eu até colacionei aqui para vocês o parágrafo 3º também. O parágrafo 3º ele trata da fixação de honorários tendo a Fazenda Pública como parte, tá? Depois dei uma olhadinha lá, ele tem uma tabela aqui de fixação. Bom, vamos voltar lá. Então, artigo 85 e seguinte, honorários advocatícios no CPC. No CPC. Mas percebam que eu destaquei com os senhores que a questão trata de processo coletivo. Mais especificamente ainda, ação civil
pública. E a lei que disciplina a ação civil pública, a ACP, é a Lei 7347 de 85. Nós temos um sistema processual coletivo próprio, que é em larga medida distinto em relação ao processo civil tradicional, individual. Temos diferença em relação à legitimidade, à coisa julgada, ao processamento do processo, à execução, e também aqui em relação aos honorários advocatícios. Quem regulamenta lá na ação civil pública os honorários advocatícios são os artigos 17 e 18. Vamos aqui ao artigo 18. Ó. Nas ações de que trata esta lei, Lei 7347 de 85, ação civil pública, que é o que a questão nos trouxe. Não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Bom, só aqui já dá para adiantar, né? Diferente do CPC. Então é um procedimento especial, diferente do CPC. Depois da vírgula que nos interessa. Nem condenação da associação autora, vírgula, salvo comprovada a má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Tira a parte entre vírgulas ali. Eu vou destacar aqui para os senhores. Os senhores vão desconsiderar a parte que está grifada aqui em negrito e também grifada aqui de amarelo. Olha lá. Está sublinhado, portanto. Nem condenação, então não haverá condenação da associação autora em honorários de advogado, custas e despesas processuais. O que nos interessa aqui são os honorários de advogado. Salvo comprovada a má-fé. Porque se for comprovada a má-fé, então pode ter sim condenação em honorários. Mas a questão não falou de má-fé ou não. Tá certo? Bom, e aí o artigo 17. Olha lá, artigo 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios, como vimos lá no artigo 18. Em item 1, honorários advocatícios, vou grifar, e ao décuplo das custas. Vai pegar as custas e vai multiplicar por 10. Mas essa já é uma segunda sanção, uma segunda providência. Isso sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Então, como é que é o procedimento? A associação não vai ter que adiantar custas, emolumentos, honorários periciais ou qualquer outras despesas. Ao final do processo, sendo ela sucumbente, ela não tem que pagar honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária, nem custas, nem despesas processuais, salvo se for comprovada a má-fé. E havendo litigância de má-fé, ela vai ter que pagar os honorários advocatícios sucumbenciais e vai ter que pagar o décuplo das custas, 10 vezes o valor das custas. Agora sim, acho que nós temos elementos suficientes para enfrentar as alternativas. Alternativa A. A sentença fixou honorários de 20%. E a questão não falou nada de má-fé. Está correta. Está correta no que se refere à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários. E incorreta no que tange ao respectivo valor, porquanto fixado fora dos parâmetros estabelecidos no artigo 85 do CPC. Está errado, não é o CPC, artigo 85, é o artigo 17 e 18 da Lei 7347 de 85. A sentença não está correta nada, a alternativa A está equivocada. Se ela não está correta, porque ela está incorreta. Então aqui está certo. Ela está incorreta, pois as associações não podem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios. Tá indo bem. Até aqui, ó, artigo 17 da lei da ACP.
que é essa lei aqui, 7347/85, exceto no caso de litigância de má-fé, no âmbito da tutela individual e coletiva. Veja aqui. Nas ações que trata essa lei, a Lei da Ação Civil Pública trata de ações coletivas. Então, a linha B começou bem, mas depois embananou. Está errado. A linha C. A sentença está correta, pois o juiz pode fixar os honorários de acordo com o seu prudente arbítrio. Isso aqui está totalmente errado. Nem no artigo 85 do CPC, que não é aplicável, mas nem no artigo 85 do CPC ele pode se utilizar de prudente arbítrio. Nós temos uma fixação por um parâmetro legal de 10% a 20%. E aí dentro desse limite aqui é que ele vai utilizar os parâmetros de grau de zelo do profissional, o local em que foi prestado o serviço. Então a alternativa C também está equivocada. Vamos ver a D. A sentença está incorreta, ok. Pois as associações são isentas do pagamento de honorários advocatícios em ações civis públicas, exceto no caso de má-fé. Exceto no caso de má-fé. Hipótese em que também serão condenadas ao pagamento do décuplo das custas. Então aqui nós temos o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública e aqui nós temos o artigo 17 da Lei da Ação Civil Pública. Aqui em cima eu fiz menção ao artigo 17 e ao 18, tá? Corrigindo aqui. Então o gabarito, inegavelmente, é a letra D. Aqui está correto. O gabarito é a letra D. D de docinho. Tá certo? Bom, então esse é o vídeo de hoje. Tratamos aí de uma importante a questão temática da OAB, foge um pouco do convencional. A ação coletiva é sempre um pouco complicado, que geralmente os alunos não têm tanto tempo de ver na faculdade. Tá aí, então, algumas considerações feitas para os senhores, tá certo? Bom, então é isso, meus amigos. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.